Olá, olá! É muito bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo, pois é aqui aonde eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo a gente vai falar sobre a dependência afetiva com os filhos. Esse é um assunto bastante importante, muito procurado por diversas mulheres que sempre têm aquela dúvida se estão realmente tendo uma intensidade excessiva no relacionamento com os filhos ou se está dentro de um nível normal. E aí, será que você tem dependência afetiva com seu filho? A gente vai descobrir isso aqui juntos e eu vou falar aqui também sobre as características desse fenômeno, falar quais são os prejuízos e as causas, tá bom? Mas antes de a gente seguir aqui para o conteúdo desse vídeo, eu quero te pedir para deixar o seu joinha aqui, tá bom? Isso é bastante importante aqui para o canal. Também quero pedir para você se inscrever e não esquece de ativar o sininho para você estar sempre por dentro dos novos conteúdos. Faça o seu comentário, escreve aí para mim, para eu entender se você está vivendo essa dependência afetiva com seus filhos, se você tem essa preocupação de viver algo semelhante. E também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com muita gente, porque quanto mais informação a gente propaga, mais a gente ajuda a libertar pessoas. Agora vamos lá então conversar sobre esse assunto tão importante. Na minha prática clínica como psicólogo atendendo as pessoas, eu tenho a oportunidade de acompanhar muitas famílias e a gente vai vendo os fenômenos comportamentais que vão aparecendo ao longo desse caminho. E uma das coisas que a gente percebe é essa dependência afetiva das mães para com seus filhos. Vamos aqui fazer algumas definições para a gente conseguir compreender bem e você ter a ciência se você está vivendo um grau de dependência afetiva muito acentuado ou se você vive dentro de uma normalidade, tá bom? Veja só, a dependência afetiva, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, ela pode acontecer em diversas áreas da vida, seja com relacionamentos amorosos, num romance de um casal, também pode aparecer nas amizades, nas relações de trabalho, mas a dependência afetiva também pode acontecer dentro de um contexto familiar entre mães e filhos, ou vice-versa, entre os próprios filhos com as mães. Agora veja, um certo grau de dependência afetiva todos nós temos. Se nós estabelecemos uma relação de amor com alguém, é natural que a gente vá se preocupar, a gente vai ter um certo medo da perda, afinal, quem ama, cuida, certo? Então, se você ama os seus parentes, ama o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, você vai ter uma afetação emocional caso aconteça alguma coisa com essas pessoas. Então, todos nós vivemos essa preocupação, buscando manter dentro de uma estabilidade esses vínculos afetivos que nós temos. Então, isso não é o problema. A grande questão é que a dependência afetiva, ela pode causar uma angústia para as pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica. A dependência afetiva, ela pode ser carregada de algumas características muito tóxicas, e é sobre essas características que eu vou falar aqui para você agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente nota na dependência afetiva é uma intensidade muito grande nesse relacionamento. Então, é natural que principalmente mães de primeira viagem tenham uma intensidade exacerbada no relacionamento ali com o seu bebezinho, com a sua criancinha, não é? E uma coisa que eu já quero dizer para vocês, é mais comum a gente ver, não significa que não aconteça nos outros casos, mas é mais comum a gente ver dependência afetiva por parte da mãe quando existe somente um filho. Quando existe mais de um filho, os outros filhos que vão chegando na família, eles já acabam quebrando um pouco essa relação de dependência entre a mãe e o primeiro filho. Mas isso pode acontecer também. Mas é mais comum a gente ver uma mãe que tem um vínculo excessivo com o seu único filho. Agora, essa intensidade, ela é até comum nessas maternidades de primeira viagem, mas essa intensidade ela não pode exceder alguns limites, os quais a gente já vai falar aqui sobre isso também. Então, na dependência afetiva é comum essa intensidade. Uma outra coisa também que é bem característico nessa dependência afetiva entre a mãe e seu filho é que muitas vezes a mãe ela não consegue exercer uma disciplina muito correta, muito assertiva. Então a mãe acaba sendo muito permissiva, deixando que o filho faça todas as coisas porque ela tem medo de desagradar o filho e de ser rejeitada pelo filho.
Muitas vezes as mães têm na mente que se ela não fizer as vontades do filho, os filhos não vão amá-las como elas gostariam de ser amadas por seus filhos. Então, isso vai causando uma fragilidade enorme na educação, e eu também já vou falar mais sobre isso já já. Agora, além dessa dificuldade em exercer uma disciplina assertiva, a gente tem outras questões, como, por exemplo, o medo de ficar sozinha. E quando o filho vai chegando na idade adulta, muitas mães têm essa preocupação, esse medo de ficar sozinha. Então, isso é uma coisa que marca a relação de dependência afetiva entre a mãe e seu filho. Existe também a dificuldade que a mãe tem em se afastar do filho. Muitas vezes já vi situações onde o casal, né, o marido, a esposa, saem para fazer uma viagem, mas a viagem se torna péssima, porque não existe a presença da criança, do filho com o casal. E às vezes a mãe começa a ficar mal-humorada, a mãe não consegue falar de outra coisa a não ser da criança. E quero dizer para vocês que isso é normal acontecer. Existe uma tendência para que os pais, realmente, principalmente os pais de crianças muito pequenas, sintam-se dessa forma. Mas o problema é quando a gente junta todas essas características numa mesma situação. E a gente vai falar sobre os prejuízos disso. A questão é que às vezes a gente percebe uma intensidade muito grande nessas relações, em todas essas características que eu estou mencionando, o que faz com que a relação ela se torne tóxica, tanto para a mãe quanto para o filho. E para a gente começar a entender melhor esse fenômeno, a gente precisa olhar para a história dessas pessoas, a gente precisa olhar para a sua história, caso você viva uma situação como essa. É muito comum a gente encontrar situações onde essas mães, talvez você, tenha tido alguma experiência de desafeto na infância. Pode ser que mesmo que o seu pai ou a sua mãe fossem pessoas presentes dentro do lar, pode ser que existia algum tipo de agressividade, de violência, um tratamento rude, ríspido, talvez você não sentia o afeto vindo por parte de uma dessas pessoas. Muitas vezes existem pais que são presentes fisicamente, mas têm aquele espírito muito ausente, pensamentos distantes, envolvidos com o trabalho, mesmo trabalhando dentro de casa. Então, muitas vezes a gente encontra essas situações na história de mulheres que vivem uma intensidade gigantesca nessa relação com os filhos. Uma outra coisa que também é bastante comum acontecer é algum problema no casamento. E existe uma quantidade avassaladora de mulheres que, por ter algum tipo de problema com o marido, talvez às vezes não é um problema muito grave, não existe violência, agressão na relação, não existe brigas, mas existe um certo esfriamento nesse vínculo entre a esposa e o seu marido. E isso faz com que muitas vezes a mulher ela devote àquela criança um vínculo, uma afetividade gigantesca, desproporcional. E isso acaba aumentando, inclusive, a intensidade dos conflitos conjugais. Então, como eu disse, isso é muito comum em mães de primeira viagem, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o tamanho dos prejuízos que essa relação pode causar podem ser realmente desastrosos. Agora veja, além destas questões, né, afetivas ligadas à mulher, existe também uma questão ali de personalidade. Existem algumas personalidades que são muito intensas e algumas mães, por terem uma personalidade mais insegura, por terem medo da perda, por terem talvez até uma baixa autoestima, começam a projetar naquela criança tudo aquilo que ela não foi, tudo aquilo que ela gostaria de ter sido, tudo aquilo que ela não é. E aí a gente precisa olhar de uma forma muito atenciosa para isso, porque isso pode causar prejuízos na criança de uma maneira gigantesca. Agora preste atenção, vamos falar aqui sobre alguns prejuízos que essa situação pode causar. Eu já atendi pessoas jovens ali, por volta dos seus 18, 20 anos, que foram super protegidos pelas mães e por causa dessa dependência afetiva, tiveram um grande prejuízo na formação da própria personalidade. Muitas vezes, esses jovens, eles acabam se tornando pessoas inseguras
porque a mãe sempre esteve de maneira extremamente intensa, conduzindo todos os elementos da sua vida, da vida do jovem, fazendo com que esse jovem não pudesse desenvolver habilidades de enfrentamento ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência. Isso causa um prejuízo muito grande nos filhos, mas também pode causar um prejuízo muito grave na própria mãe, que ao ver aquele filho partindo de casa na sua juventude, por volta dos seus 20, 25 anos, arrumando uma companheira, indo para um outro relacionamento, tem mães que entram numa depressão grave e profunda por causa da quebra desse vínculo. Então perceba como isso é uma situação bastante difícil. Agora perceba o quanto é importante você ficar atento para essa situação. Porque se você tem um filho pequeno e você está agindo dessa forma com seu filho, você ainda tem a possibilidade de reverter esse quadro e de proporcionar uma educação mais saudável, mais autônoma, com mais liberdade. Certa vez eu ouvi uma frase que para as mães pode ser um pouco dura, mas é uma frase carregada de verdade. E dizia o seguinte: se você se tornou desnecessária para o seu filho, é porque você fez um bom trabalho. E muitas vezes as mães não gostam de ouvir isso, porque essa coisa de ser necessária para o filho é uma coisa sempre muito importante para as mães, não é? A mãe se sente valorizada quando isso acontece. Mas quando você se torna desnecessária para o seu filho, é porque você construiu no seu filho uma personalidade forte, rica, autônoma, independente, e essa personalidade faz com que ele consiga alcançar os sonhos da vida dele e ser feliz. Agora, quando você estabelece um relacionamento com o seu filho, aonde ele não consegue desenvolver a própria autonomia, não desenvolve habilidades de enfrentamento, quando você estabelece uma relação de tamanha intensidade, aonde ele não consegue nem saber quem ele é, os limites da personalidade dele e da sua personalidade, isso evidencia um grande prejuízo na construção e na formação desse jovem. Agora veja, calminha aí, porque o seu filho pode ser que já seja um adulto e você começa aí agora a ficar desesperada com essa minha fala, achando que você destruiu a personalidade do seu filho e o futuro dele. Mas fique calma, porque mesmo que existam alguns traços ali de personalidade que talvez estejam causando algum prejuízo nessa jornada do seu filho, ainda é possível reverter essas situações. É claro que vai dar mais trabalho, mas com terapia, com informação, ainda é possível você desenvolver alguns aspectos na personalidade do seu filho que não foram tão bem desenvolvidos ao longo dessa história. E se você também, ouvindo esse vídeo, está pensando que talvez você teve uma mãe que teve uma dependência afetiva muito grande, causando alguma afetação na sua personalidade, saiba que isso vale para você também. Você também pode procurar ajuda de terapia, informações, ir a todo tempo ali corrigindo a sua personalidade, aperfeiçoando o seu ser, porque vamos combinar que todos nós sofremos influências dos nossos pais, muitas positivas, mas algumas influências negativas, e todos nós precisamos fazer essas correções, né, nessas estruturas de pensamento que nós temos. E isso vale para você também, que viveu sobre a educação de uma mãe com dependência afetiva, certo? Eu já tive a oportunidade de atender diversas mães que viviam essa intensidade no relacionamento com os filhos. É muito comum os jovens, ali por volta dos seus 15 anos, quando vai entrando ali na adolescência e quando vai chegando na vida adulta, terem um certo desligamento das mães. E os jovens começam a procurar a sua posição no mundo, começam a procurar emprego, começam a se relacionar com as pessoas, fazem faculdade. E essa ambição do jovem volta aos olhos do jovem para outras coisas lá fora e não necessariamente para esse convívio, esse vínculo com a mãe. Muitas vezes esses jovens ficam até meses sem falar com as mães. Eu já atendi situações em terapia onde uma mãe ficou 2 anos sem falar com a própria filha e a filha nem sequer ligava para casa, nem sequer ligava para saber como a mãe estava. E eu dizia para essa mãe: veja, calma, vamos trabalhar aqui as suas outras metas de vida. A sua vida ela não é centrada somente na maternidade, você não desempenha somente o papel de mãe nesta vida. E aos poucos a gente foi trabalhando com essa mãe,
para que ela conseguisse traçar outros projetos de vida, para que ela tivesse outros planos, para que ela conseguisse depositar as energias dela não somente na maternidade, mas em outras realizações de vida. E ela foi se sentindo cada vez mais leve. E aí, quando eu fui identificando já essa liberdade dela, essa sensação assim de maior leveza, e claro, ainda triste pela ausência da sua filha, claro, ainda preocupada com o bem-estar da filha, mas mesmo assim, ela estava conseguindo viver menos angustiada. E depois de um tempo eu tive a informação de que a filha passou a dar mais atenção, retornando às suas origens, e é muito comum os jovens, quando chegam ali por volta dos seus 27, 28 anos, 29 anos, muitos já têm os próprios filhos, começam a dar mais valor para os seus pais. Também já estão mais estabelecidos na sua profissão, então é uma tendência que os jovens acabem voltando para suas origens, né, para suas raízes afetivas. Mas muitas mães sofrem. Neste caso específico, existiu uma dependência muito grande, um sofrimento bastante acentuado nessa situação. Teve uma outra situação que eu tive a oportunidade de acompanhar também, de uma mãe que criou seu filho sem muita disciplina, sempre fazendo todas as vontades do filho. E essa mãe tinha a dificuldade de ser uma mãe solteira, não tinha a presença do pai para acompanhar aquela educação. E esse jovem foi crescendo e aos poucos foi se envolvendo com companhias não muito boas e começou a viver uma vida extremamente desregrada. Essa relação, ela era uma relação tão tóxica entre essa mãe e esse filho, que a mãe fazia tudo o que o jovem queria. Esse jovem chegou a engravidar uma moça, a mãe mobiliou a casa desse jovem e esse jovem devolveu, sabe o que para essa mãe? Encheu a boca com um copo de água e cuspiu no rosto da mãe. Talvez seja difícil você acreditar no que eu estou te contando, mas sim, essa é uma história verdadeira. E essa mãe, com 60 anos de idade, fazendo tudo pelo filho, dando praticamente uma casa mobiliada para que o seu filho pudesse viver com a namorada, a moça com quem ele teve uma relação e acabou engravidando, né? E mesmo assim, esse jovem extremamente ingrato e essa mãe sofrendo uma angústia muito grande. Aos poucos também, mais um caso onde nós fomos trabalhando a possibilidade de ela se envolver com outras atividades, de ela cuidar da sua autoestima. Ela começou a frequentar mais salões de beleza, começou a ter relacionamentos com outras pessoas, começou a se sentir um pouco mais leve. Então perceba que este é mais um caso, mas ele só evidencia os prejuízos de uma dependência afetiva com os filhos. Numa terceira situação aqui que eu quero contar para você, eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher que ela também não dava muita disciplina para o seu filho, tinha muito medo de desagradar a criança. Esse jovem foi crescendo e na adolescência ele não conseguia fazer muitas atividades escolares, não tinha muita responsabilidade e a mãe acabava fazendo tudo por esse jovem. E esse jovem chegou na vida adulta sem conseguir estabelecer uma profissão, sem conseguir seguir o seu caminho de maneira livre, autônoma, não conseguia gerar valor social e ser remunerado por esse valor, porque sempre estava sob o convívio, o domínio da própria mãe, que tinha uma profunda dependência afetiva. Neste caso, havia a junção de duas coisas que eu falei aqui para vocês. Esta mãe teve um prejuízo afetivo muito intenso na infância, com um pai que vivia saindo de casa e também, na vida adulta, um casamento com um vínculo extremamente fragilizado, um casamento que por diversas vezes quase terminou. E aí, nessa relação com esse filho, a intensidade era gigantesca, a dependência afetiva era gigantesca e ela não conseguiu estabelecer uma educação assertiva, com a disciplina correta, de maneira a desenvolver habilidades no seu próprio filho. Agora veja, talvez você me diga que você não consegue se libertar disso e você pense que o seu filho é tudo para você e que se você desagradar o seu filho, ele não vai te amar da mesma forma. Mas este é um terrível engano, porque muitas vezes os filhos precisam do nosso não. Eles precisam de limites para entender o certo, o errado, até onde eles podem ir, o que eles podem fazer. Lembre-se que adultos emocionalmente saudáveis são adultos que sabem lidar com as frustrações.
Só que se você não frustra o seu filho, você acaba fazendo com que ele não desenvolva ao longo da infância estruturas e estratégias de enfrentamento para que ele consiga, na vida adulta, enfrentar as frustrações da vida adulta. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas crenças que você coloca de que você não pode ir contra a vontade do seu filho. Uma outra coisa que talvez você me diga é o que esse mundo ele é muito hostil e que você tem medo de perder o seu filho, você acha que vai acontecer alguma coisa. E é claro, cuidados nós devemos ter, todos nós temos cuidados com os nossos filhos. Eu tenho que cuidar ali com a integridade, com o bem-estar dos meus filhos. Porém, muitas vezes a gente esquece de que a vida é uma aventura e às vezes a gente esquece que a vida está aí para ser vivida. Agora, se você fecha os teus filhos nessa redoma, dentro daquele casulo e não permite que esses filhos vivam, isso caracteriza um certo egoísmo da sua parte. Porque você está muito mais preocupado com o seu sentimento de estabilidade afetiva e emocional do que necessariamente com a liberdade do teu filho. Agora, o que é o amor, se não a alegria de ver outra pessoa feliz? O que é o amor, se não a possibilidade de você ver outras pessoas, o seu filho, no caso, se alegrando, realizando, tendo uma vida próspera, promissora, sendo um destaque social, quem sabe? Trazendo valor para a sociedade, isso é extremamente gratificante. Então, não queira aprisionar o seu filho, porque ele precisa estar livre para viver a vida. Agora, talvez você, nessa intenção de querer corrigir as coisas, você comece a ter algumas atitudes não muito assertivas. E você talvez comece a ser um pouco incoerente. Então tome cuidado, porque você não pode sair simplesmente agora brigando com seu filho por qualquer coisa. Você também não pode largar o seu filho só para dizer que você está livre da dependência afetiva. Muito pelo contrário, se você fizer isso, vai despertar um alto grau de sofrimento em você. Então, eu quero te dizer que é importante você começar com esta mudança de dentro para fora. Não comece agora do nada a querer fazer coisas ali para mudar essa relação, mas comece você a olhar para dentro de si, comece a estabelecer novos hobbies, comece a ter seus projetos de vida, entenda que você não desenvolve somente o papel de mãe. Tente melhorar o relacionamento com o seu marido. Tente, se você é solteira, quem sabe, estabelecer um namoro, encontrar um companheiro, para que o seu mundo afetivo seja um pouco maior, não seja somente o seu filho. Então, é muito importante que você faça esse processo da forma correta. Se possível, procure ajuda psicológica também, para você ser orientada nesse processo, entender toda essa dinâmica que tá gerando esse funcionamento na sua vida. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que uma das melhores coisas que você pode fazer é justamente estabelecer um propósito de vida. Propósito, isso tem a ver com o motivo pelo qual você existe. Quando você estabelece um propósito de vida que não seja somente a maternidade, você começa a ter atenção, ter um olhar para outras coisas além desta relação. Pode ser que justamente por não ter um propósito de vida muito bem definido, você tenha um foco excessivo nessa relação afetiva entre você e seu filho. E é justamente isso que talvez esteja causando essa dependência toda. Então a minha dica para você, comece a olhar para a sua vida como alguém que seja capaz de estabelecer um propósito de vida que tenha uma relevância social. Então, fique com essa dica, abrace isso porque isso vai te ajudar bastante. Agora esse vídeo está chegando no final e eu preciso que você deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, se você gostou. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os novos conteúdos, vem muita coisa boa por aí. E escreve para mim, você acha que você vive nesse quadro de dependência afetiva com seu filho? Você acha que de alguma maneira você pode estar prejudicando ele? Tem alguma coisa que você pode fazer que possa tornar essa relação mais livre, mais leve, mais produtiva, menos tóxica? Escreve aqui para mim, conta aqui. Se você já viu também alguma amiga, alguém com uma relação extremamente tóxica com o filho, pode colocar. Vou pedir para você também, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Quanto mais gente assiste isso, mais gente a gente liberta, mais pessoas são livres desse quadro de dependência afetiva e de outras enfermidades também. Tá joia? Então é muito bom ter você por aqui, espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau!